Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um livro que eu queria muito falar com vocês. Queria muito, e eu acho que demorou para fazer a resenha, que é o livro Chove nos Campos de Cachoeira, do autor Dalcídio Jurandir. Um paraíso que eu li em 2022. E eu queria muito falar sobre ele com vocês. Fica aí que depois da vinheta a gente vai conversar. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o autor Dalcídio Jurandir e seu primeiro livro de estreia dos 10 livros do ciclo do Extremo Norte, que é a série de 10 livros que o Dalcídio escreveu. E esse aqui foi o romance de estreia. E eu tô muito feliz de poder falar desse livro, porque, além de tudo, ele é uma obra paraense que realmente conquista a gente. Ele tem um estilo de escrita maravilhoso. Ele tinha, né, ele faleceu, mas ele deixou um legado maravilhoso na forma da sua escrita. Esse livro aqui e os outros 9 que compõem a série do ciclo do Extremo Norte, como essa série é chamada, elas trazem um cenário paraense aqui que é maravilhoso. E eu vou falar um pouquinho sobre o autor Dalcídio Jurandir, que não foi só escritor, ele foi jornalista, ele foi poeta, e só que as obras mais conhecidas dele foi a série de 10 livros, que inclui esse romance aqui, que traz um estilo de escrita que não é só poético, não tem só um pouco de mitos e lendas, é um romance também de denúncia, porque ele traz um cenário que ao mesmo tempo que é mágico, também é muito cruel, que é o cenário dos nossos rios aqui da Amazônia. Esse é um romance amazônida que é maravilhoso e eu quis trazer justamente porque ele me conquistou. Desde quando eu li fora da ordem, inclusive, o 7º livro, que é o Ponte do Galo, que é um livro que meio que você pode ler sem problema nenhum, porque não faz nenhuma alusão às outras histórias que ele escreveu aqui dessa série. Então, a partir de Ponte do Galo, eu quis ler tudo do Dalcídio. E esse aqui foi o 2º livro depois que eu li Ponte do Galo. Eu vou falar um pouquinho sobre esse romance aqui, que é maravilhoso, gente. Porque nesse romance aqui começa a saga do nosso protagonista aqui dessa série de 10 livros, que é o menino Alfredo, o filho caçula do Major Alberto e da sua companheira, a mãe dele, que é a segunda esposa do Major Alberto, Dona Amélia. E eles têm até uma vida muito boa, eles não são pobres, 100%. O Major Alberto é funcionário público, ele é funcionário da intendência, e ela é uma dona de casa que cuida lá do filho dela e da outra filha, a Marininha, que é a irmãzinha. E eles vivem também com o Eutanásio, que é um dos filhos mais velhos do primeiro casamento do Major Alberto, sendo que ele não é casado com a Dona Amélia, ele vive como a gente fala, assim, muito popularmente, que ele é amigado com a Dona Amélia, então eles têm uma união estável, que naquela época nem era muito reconhecida e a família dele era muito criticada por isso. Mas a vida do Alfredo na então Vila de Cachoeira, que hoje é nosso conhecido município de Cachoeira do Arari, do arquipélago do Marajó, eles até têm uma vida muito boa, como eu falei, o Major Alberto é funcionário público, então eles não têm uma vida tão pobre. Eles são até considerados até bastante abastados, tanto que a Dona Amélia faz o possível para ajudar todo mundo que ela pode, na medida do possível, mas eles não são necessariamente ricos. E o sonho do Alfredo é ir para Belém estudar, a Belém da Cia Rosália, como ele mesmo fala, porque ele acalenta esse sonho de poder estudar, até porque a escola que eles têm ali na Vila de Cachoeira não é uma escola mais que já tem o que oferecer para ele, infelizmente. Ele já tem muito conhecimento junto com as outras crianças ali, na verdade ele está até um pouco à frente das outras crianças, ele aprendeu muito, então ele sonha em ir para a capital paraense para estudar, até para dar continuidade na sua educação. No entanto, esse sonho ele enfrenta algumas dificuldades ali, barreiras. A primeira é o próprio comodismo do Major Alberto. Infelizmente, o pai dele é bastante comodista. Então ele fica só reclamando da vida, ele não tem muita iniciativa de nada. Ele meio que se conformou ali, ele vive uma vida de conformismo e reclamação. Então ele praticamente não tem muito ali vontade nem de investir nesse filho, e até porque ele parte daquele pressuposto, porque ele investiu muito no filho mais velho, o Eutanásio. Então, depois de investir nesse filho e ver o que, na opinião dele, o Eutanásio se tornou, então ele não tem muito interesse em investir no Alfredo. Na verdade, o que dá pra perceber é que, tirando a Dona Amélia, para quem ele dá toda a atenção dele, ele não dá atenção mais pra nada. E nós temos um outro personagem desse livro, que não é só o Alfredo. E é um personagem que, na minha percepção, ele tem um papel muito catártico, muito importante, ajudando até o Alfredo a mudar a realidade, que é o Carocinho de Tucumã. Que, pra mim, é um dos personagens mais importantes da história. Esse Carocinho, inclusive, que não é só um talismã, inclusive, é tudo para o Alfredo. Ele é seu confidente, é amigo dele, ele ajuda até de forma muito catártica a mudar a realidade, de forma que ele consiga, de uma forma tranquila, acho que talvez até muito pedagógica, nesse contexto aqui que eu tô falando, ele consegue ajudar o Alfredo a mudar a realidade de forma que ele consiga sentir os primeiros golpes da vida adulta, porque ele ainda é uma criança, e acalenta o sonho de ir para a capital estudar, mas conforme ele vê, por exemplo, o menino
mais abastado da região, que é o Tales de Mileto, que está indo para a capital estudar. E ele fica muito triste, tanto que nesses momentos assim que ele vê as primeiras injustiças da vida, é o Carocinho que acaba ajudando ele, ou fazendo um papel que na verdade deveria ser do Major Alberto e da Dona Amélia, de instigar, de incentivar e de explicar também que, olha, vai ter algumas diferenças, você não é como todo mundo, a nossa vida aqui é diferente, então você vai ter que se ajustar um pouquinho. Mas esse romance aqui, ele é muito bom, gente, porque ele não tem só o romance mostrando as maravilhas da região onde eles moram, porque eles mostram a vila de Cachoeira do Arari de uma forma muito até mágica, até. Não sei, esse livro não sei se encaixa no realismo mágico. Eu acho que não, mas para mim ele tem alguns elementos do realismo mágico, sim, apesar desse movimento literário ter sido só feito em 3 países aqui da América Latina, que é a Colômbia, o Chile e a Argentina, dos seus devidos escritores do realismo mágico, mas eu acho que tem alguns elementozinhos assim que o Dalcídio usou do elemento do realismo mágico para construir esse romance, porque ele tem alguns momentos que realmente parece assim que tem um pouquinho assim do sobrenatural. E fica muito bom esse romance, ele foi bem construído, ele faz uma denúncia cruel, mostrando a forma como as pessoas vivem ali em Cachoeira do Arari. Até no final desse romance aqui, quando começa a surgir os primeiros latifúndios, ele mostra que como é que isso acontece, como é que ele mostra também como as crendices populares afetam a região. E aqui nesse período aqui, ele mostrou também como a gripe espanhola chegou lá, porque a gente estava num período histórico que a gripe espanhola começou a afetar aqui o Brasil também. E só uma curiosidade sobre esse romance aqui, porque ele levou exatamente 10 anos, desde a idealização até o começo da escrita dele, o Dalcídio levou exatos 10 anos. Sim, gente, ele levou exatos 10 anos para publicar esse livro. E essa minha edição aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma reedição, porque a extinta editora Parágrafo aqui do estado, ela tinha um projeto para relançar os livros do Dalcídio. E ele chegou a relançar, se eu não me engano, 6 ou 7 livros dos 10 do ciclo do Extremo Norte. Porque quando ele foi publicado, isso na década de 30 para 40, mas aí ele foi republicado novamente pela editora Sejup. Eu nem sei se existe ainda aqui no estado, mas se existir, eu vou deixar o link da editora Sejup aqui para vocês. Mas essa minha edição aqui, de 2019, sendo que o copyright dele tá bem aqui, olha, é de 1941. Então, realmente, entre 1931 e 41 foi quando ele foi publicado. Mas esse relançamento aqui foi da extinta editora Parágrafo, que tinha esse projeto de relançar os livros do Dalcídio Jurandir, e foi desse modo que eu tive contato com esse livro, porque eu não tive contato com as primeiras edições, por exemplo. E essa edição aqui está muito bem trabalhada, principalmente porque, olha só, eu vou até mostrar para vocês um pouquinho de como é por dentro. Olha só, olha que lindeza. Os outros livros não têm esses destaques, por exemplo, mas é muito bonito, muito bem trabalhado. Olha só, gente, o corte. Olha só que coisa linda. Olha que coisa linda. Esse livro aqui tá maravilhoso, gente. E ele é muito bem construído. É uma narrativa que realmente prende a gente até o final e mostra um arquipélago do Marajó, os rios da Amazônia, os nossos rios amazônicos aqui, de uma forma que normalmente todos os leitores que forem aqui do Pará, se não conhecerem, vão se surpreender bastante, mas que eu super recomendo para quem não é aqui do estado, para conhecer um pouco da nossa realidade aqui e dos nossos encantos aqui da Amazônia. E eu vou ficando por aqui, gente. Eu gostei muito de indicar esse livro e eu queria muito falar com vocês. Eu acho que eu só falei 1/10 do que esse livro realmente tem, mas é porque eu também não queria dar muitos spoilers, que eu acho que também eu prefiro que vocês leiam e vocês conheçam a obra. E eu vou ficando por aqui, realmente agora eu vou ficando mesmo por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, é só continuar acompanhando aqui. E se você gosta de literatura, leitura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho, que é para não perder nenhuma novidade do canal. E se você não me segue lá no Instagram, vai ficar o arroba aí na tela, que é para vocês acompanharem, que tem bastante coisa do Dalcídio Jurandir lá no Instagram. E eu coloquei não só desse livro aqui, mas também de Ponte do Galo. E vai ter tudo sobre o Dalcídio Jurandir lá e também as suas obras, que eu tô falando bastante, e sobre a editora Parágrafo. Eu vou deixar também aí na descrição do vídeo tudo sobre a editora Parágrafo e sobre o Instagram deles, porque apesar da editora ter sido extinta não tem muito tempo, agora em 2023 eu acho, mas o Instagram deles ainda tá ativo e vocês podem conversar com eles. E eu vou ficando por aqui, até a próxima oportunidade, gente. Tchau!